Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite. Cristina, Dora e Ana. Olá, boa noite. Boa Olá. noite. Vamos então falar um bocadinho sobre mais uma leitura que fizemos em conjunto. Desta vez da Daphne du Maurier, e eu tenho aqui só alguns dados dela como autora, exatamente. Ahm, Dela como autora. Ela nasceu em 1907, em Inglaterra, em Londres, e morreu com 81 anos, em 1989. Morreu não há muito tempo. Eu pensava, sinceramente, pensava que ela já tinha morrido há mais tempo. O tipo de romances que ela escreve são romances de ambientes pesados, chamam-lhe também literatura gótica, com uma aura assim de mistério, muito enigmáticos, mas têm uma maneira de escrever, são livros de fácil leitura, mas que atraem muita gente, muitos leitores diferentes. Ela viveu no sul de Inglaterra, na Cornualha, depois quase a vida toda dela, e a Cornualha também aparece muitas vezes e em muitos livros, os cenários são ou a casa onde ela viveu, ou sítios da Cornualha por onde ela passava. Um, Alguns romances só, não sei se vocês, esta é a primeira obra que leram dela ou não, já tinham lido mais, já toda a gente tinha lido a Rebeca. Yeah, Sim, sim, sim. Já completamente. tinha lido A Pousada da Jamaica, que foi escrita em 1936. Ela escreveu, o primeiro romance dela foi o The Loving Spirit, em 1931. Ela escreveu vários romances, histórias também, pequenas histórias, e também escreveu algumas biografias que eu não sabia que ela tinha escrito. Até uma biografia interessante que eu já digo. Mas bem, A Pousada da Jamaica, que eu já li há muitos anos, em 1900 e foi escrita em 1936. Depois, a Rebeca, claro, que é toda a Adoro. gente que conhece, 1938, foi escrita em 1938. Depois, a Minha Prima Raquel, não sei se leram, já leram? Esse eu já li. Tá? Eu ainda não li. Foi escrita em 1951. Ela escreveu vários entre 38 e 51, mas não foram assim tão famosos. E depois o outro eu, o livro que nós lemos agora, foi escrito em 1957. E A Casa da Praia, não sei se já leram, também está editado cá. 1900, Tenho esse livro, mas ainda não li, mas tenho é, esse livro. 1969, é sobre uma história de viagem no tempo, um- uma coisa que eles bebiam, que fazia-os recuar no tempo, também passado na Cornualha. Muito, muito interessante também gostei. Não li contigo, ou li? Ana? Não, não, Não. não, não. Não. Ali também é há muitos Ah, anos. ah. E depois, claro, os pássaros, não é? Os pássaros e outras histórias que são pequenas histórias, mas que muitos dos romances dela já foram adaptados para séries de televisão ou filmes. Muitos deles já foram adaptados. Um, e não sei, por acaso eu lembrei-me, quando estava a ler, pensei assim, mas não há nenhum filme deste livro, mas isto resultava muito bem, acho que isto resultava muito bem em filme, ou mesmo numa série, acho que resultava, porque isto tem ali alturas em que a gente estamos mesmo com os nervos, com os nervos em franja. E não há, Ah, será que não há mesmo? Que eu parece que não até sei, já. não sei, não encontrei nada, não encontrei nada. A obra em inglês chama-se The Scapegoat, que quer dizer o bode expiatório. Não é o outro eu. O outro eu é uma tradução assim mais livre. Sabem o que é um bode expiatório, não é? É quando alguém é incriminado ou é escolhido para levar com as culpas de, Culpa, de pois. outra, de outra, Há culpas, sim. sim, de outra pessoa. Por isso também se resulta muito bem nesta história. Então vá, agora paro eu um bocadinho e digam-me lá, comecem lá vocês, introduzam lá assim à história. Vá, Olha, Cristina, força. eu posso começar? Sim. Podes. É assim,
Não ia com grandes expectativas, tanto mais que eu tinha ouvido qualquer coisa sobre. A minha ideia era que eu tinha ouvido qualquer coisa sobre. ah, que eu depois não vos disse nada, que é para se realmente se isso concretizasse, não fazer nenhum spoiler, era que no fundo eram a mesma pessoa, que era o outro eu, mas e Hum, eu não vi nada disso. Não sei onde é que eu tirei esta ideia, que no fundo, portanto, estas duas personagens que são idênticas, mas são duas personagens com caminhos diferentes, no fundo seriam um só. sim. E eu não cheguei lá, por Não, aí. não, não. Isso não. Mas Não, eu também achava isso, Cristina. E eu acho que teve a ver com uma opinião. Que era uma dupla personalidade? Sim, Ah, exatamente. Ou seja, eu quando eu não li a sinopse, estava sempre à espera era que como eles se fosse dariam um uma sinal, personagem. afinal o outro não eram duas personagens, que era uma só era uma só uma pessoa, mas era e que uma. ele tinha ali Eu qualquer pensei, distúrbio é a psicológico e a bipolaridade. seguir a outra. Foi o que eu pensei. Eu pensei assim: nós vamos ler um livro que vai ser uma pessoa, das duas, uma, ou tem uma vida dupla para esconder, se calhar, essa bipolaridade que teria, ou então é uma personagem que ao mesmo tempo ela é real, mas ela cria outra personagem e nós vamos viver outra vida com ela para além Bem, da para quem verdadeira. não leu, para não estarmos a falar sobre isso, para quem não Pois, leu, pois. isto é a história de um homem que, um inglês, que ao viajar na França, encontra uma pessoa exatamente igual a ele, que não tem nada a ver Numa estação de comboios, hã? numa Numa estação estação de de comboio, comboios, exatamente. que um Não, sítio de passagem, né? sim, De sim, sim. encontros, Quando ele desencontros, encontros. vê passar ele próprio. E, Exatamente. e depois acaba por falar com esse homem, não é? Acabam os dois por falar, e, e a partir daí desenrola-se uma série de equívocos. E diz lá qualquer coisa, Ana. Pois Ah, é isso, no fundo estão os dois insatisfeitos com as suas vidas, não é? sim, E Exatamente. a gente acaba por perceber que pronto, a sua vida é vazia e o outro tem demais e até queria menos. Parece que assim um bocadinho contrário um do outro e depois no fundo não ele vai corre muito acabar bem. por morrer. Não, não, Nós vamos dar spoilers, como nestas pronto, conversas. exato. Não Dá se para consegue, não se vai um consegue Claro, bocadinho não é? discutir viver a a vida dele, não obra. é? Sim. Vocês já tinham ouvido falar nesta teoria, que isto é uma teoria dos sósias, ou dos doppelganger, acho que é assim que se chama. Doppelganger, sim. Já tinham ouvido falar nesta teoria. A teoria diz que toda a gente tem no mundo outra pessoa, Parecido. É assim, Zé, eu nunca, geralmente. Sim, diz. nunca pesquisei muito sobre isso, mas eu conheço uma rapariga que é igual a mim. Ah, vês? Tens a tua sorte. E o mais engraçado, o mais engraçado é que nós somos mesmo iguais. Inclusive, família já me confundiu, ou às vezes ligam-me, até me passaste por mim, não sei onde, agora eu já sei quem é. Pois. E foi um bocado assustador a primeira vez que nós nos cruzámos, porque foi no meu restaurante e foi assustador. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e foi Ai, assustador. Mais engraçado ainda é que a minha afilhada é a melhor amiga da filha dela. ai, que Ah, engraçado. bem, então. Mais engraçado ainda é que eu nasci no Porto e ela veio do Porto e veio casar aqui. Portanto, é muito engraçado. São da Ah, mesma terra, então. sim, São da e, mesma terra. temos idades diferentes, mas é um bocado assustador. Ela agora está um bocadinho diferente porque ela, entretanto, foi mãe e ficou um bocadinho diferente. Mas eu, a primeira vez que a vi, eu quando estava a ler este livro, Zé, e por eu estar-te a dizer, eu ontem estava a dizer e depois tu disseste para eu não dizer, eu sonhei com esta atmosfera do próprio livro, porque eu acho que a Daphne do Maurier tem essa capacidade. Nós entramos dentro do livro e nós vivemos aquilo. Eu não sei se vos aconteceu, mas eu acho que ela Olha, tem essa por causa dessa conversa que tivemos ontem, eu pus aqui, há uma crítica aos romances de Daphne du Maurier, que diz assim:
A autora não quer que a mente dos leitores descanse. Ela quer que os seus E enigmas ela persistam. Quer que as suas histórias, mesmo depois do seu fim, nos continuem a assombrar. vai comentar. É assim, Nós e o que eu continuamos a pensar, e é engraçado, porque eu às vezes leio um livro, eu pensei nisto quando li. Eu às vezes leio um livro e passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, esqueço-me. Pronto, esqueço, já não me lembro nada da história. Mas os romances dela, Este não vai lembro-me ser fácil. não lembro vai. das histórias todas. Lembro-me Não de sei. histórias e Eu detalhes. sou, eu sou Eu, muito esquecida. Às vezes, por exemplo, o que me acontece nos livros, nas leituras, passado um tempo, é lembrar-me, às vezes, de uma parte do livro, às vezes não me lembro do final, porque não foi o final que me marcou, foi Sim, sim, uma sim, sim. parte do Uma livro, situação ou qualquer. às vezes até o final, lembro-me do final, mas já. E agora, neste não, porque a leitura vai num crescendo de tal forma que já há muito tempo que não me acontecia, que eu nos últimos capítulos não queria mesmo largar o livro. e sabe a pouco Já como não me acaba. acontecia. Pronto, a pessoa lê e está a gostar, ok, mas preciso de ir trabalhar e vou. Mas este fiquei mesmo irritada porque não Ficamos a conseguia, queria 13. continuar, estava ali nos Sim, dois claro. últimos, três Nós últimos capítulos e a Eu, coisa ficamos estava. ali em pulgas para saber o que é que vai, o eu tive, que é que eu vai tive que acontecer, como é reler que as coisas. os 2 últimos capítulos outra vez, porque eu a primeira vez li com tanta sofreguidão, com tanto voracidade, que eu acho Escapou-me que alguma li coisa. demais e falta qualquer coisa. Depois eu tive que voltar Por a qualquer coisa. reler outra vez, porque e depois ainda por cima eu ia intercalando com o audiobook também. Eu não, pera, quero ver a bem se percebi tudo e se. Vocês não sabem de nenhum autor português que já tenha abordado este tema também, dos sósias? Hum, que eu me Tramado, lembro, acho que não é um tema Sim? muito falado. Acho que tramado, não. não é? O homem Exatamente, duplicado. exatamente. O Saramago fez o Ah, Homem sim, Duplicado. É Ai, o uma, Homem do é uma Pecado. Nunca história que li. também já não foi li, não li ainda. adaptada ao cinema, com o Oh, Jake oh, Gyllenhaal. Zé, mas só para terminar o meu raciocínio, eu quando estava a ler isso da pessoa igual, eu acho que mexeu comigo porque eu tive uma situação igual. Eu sabia que havia alguém parecido comigo, próximo de mim, mas assim, olhar, eu juro-vos, é assustador. É mesmo Pois assustador, acredito. é incrível e é assustador. Porque nós estamos a olhar para uma pessoa que tem exatamente as nossas feições, é da nossa altura, é tudo igual, a sério. Teu pai E eu não tinha. andou por aí. Não, eu já lhe perguntei, Ah, eu já lhe perguntei, eu porque fazia às um vezes teste de DNA. Se calhar tens uma irmã ela e não vive, sabes. ela vive mesmo na terra dos meus pais, e às vezes a minha mãe Ah, não ela diz, digas não, mais mas o nada, não namorado digas mais nada. o namorado é que é dali, porque ela é do norte. E às vezes o meu pai ou a minha mãe diz-me assim: Olha, ainda hoje me disseram assim, via tu adora. E eu disse: Mas tu não tiveste cá? Pois não, filha, disse: Não. Opa, eu estou a tentar me lembrar como é que ela se chama, mas agora não me lembro. E eu conhecia porque ela trabalhava no meu contabilista e eles fizeram o almoço de Natal no meu restaurante. E quando ela entrou, aquilo foi, vocês não imaginam, ficou toda a Olha, eu gente a ali ver. venho jantar e serviste a ti própria. Bem, Exatamente, mas eu então, a ler isto, quando há aquele cruzamento e que ele está a descrever que está a ver uma pessoa igual, sim, sim, sim. ah, eu a pensar assim, Não deve ser uma porque isto situação muito, muito, muito coisa. não, Eu tenho não, um primo que sou parecido, quer dizer, quando éramos novos, éramos mais parecidos, agora somos Mas aí há diferentes. laços familiares e aqui não Sim, havia sim, nada. sim, era um primo do E meu eram pai e países, às vezes falavam países comigo diferentes. pensando que era ele. Agora aqui não. Temos o John, que é inglês, e que é o personagem principal, que sim, o romance acompanha quase sempre o John, e temos o Jean, que é francês, ahm, e eles não têm nada a ver com o outro, a não ser o serem nome, exatamente o iguais. nome, o nome, o nome é O parecido. nome é O parecido, nome claro. É, começa é, por J, é o mesmo nome, mas o nome é francês e o nome é inglês. Inglês. É. mas é um pouco E o que assustador. acontece? Pois é que o Jean está assim metido numa alhada, está assim metido quase num beco sem saída da vida dele, fez algumas asneiras, algumas, e entretanto, sem o John concordar, ele troca de personalidade. Uma, da- uma das John, coisas, uma das coisas que eu achei muito interessante foi,
já quase no final do livro, é que nós nos apercebemos, eu não vou dizer aqui o tempo Sim, concreto, mas nos apercebemos o quão curta foi sim, esta mudança, sim, porque sim, o sim, livro sim. todo dá-nos a Parece, impressão parece que é que é muito tempo. muito mais É muito tempo. tempo. Depois, quando eles dizem, E afinal já afinal passou, são poucos dias, sim, são poucos dias. menos tempo. E uma outra coisa que me fiquei verdadeiramente irritada com a autora foi o final. Não Não, vais ainda para o final. Não vais oh, ainda mas eu para o fiquei final. tão Não, a irritada, gente já tão fala no final, mas irritada, não vais já para o final. não me vou esquecer nunca deste Não, final. a gente já vai, a gente já vai. Já lá, já lá Eu só queria falar de uma coisa também que eu achei engraçada. É que foi, eu pensei assim, eu nunca assumiria o papel do outro, fazia um grande escarcéu. Mas é assim, mas depois comecei a pensar, se eu não assumisse o papel do outro e se tentasse explicar, ninguém Foi o acreditava. que ele, Mas foi o que ele era, passou também. Internavam-te, não era? E reparas, ele Ele não foi tinha. quase obrigado, ele- foi obrigado por outro, mas foi obrigado pelas circunstâncias o também. inglês, o inglês, a personagem inglesa não tinha uma vida. Lembrou-me um bocadinho o Stoner, sabes? Sim, sim, Era um sim. Era uma professor vida sem, banal. era um professor sem família, sem Sim, sim, sim. nada, Andava nada perdido. que o ligasse aquilo, pois, verdadeiramente à vida. E Ele até então ia, o aquilo foi objetivo dele em França era ir para tipo um convento, fazer um retiro e fazer uma pois. coisa assim, porque ele estava esta cansado da mudança, vida. esta mudança até o aliciou porque Para lhe trazer propósito à nova. vida, Sim, sim, dar sim, muito sim. mais. Ele foi parar E a ele, uma família, ele não tinha ninguém, e foi parar a uma família. Eu ah, estava ah, sempre à espera um tudo. que ele que é isso? saísse, que não conseguisse interpretar aquele papel. E ele Sim, sim, safou-se sim, muito sim. bem de tudo, de sempre, todas sempre. as situações. Está tão bem escrito, não acham? Eu As agora estava-me a lembrar. situações. Até a forma como as outras personagens interagem com ele e ele não se deixa. Sim, e às Sim, vezes não Quem diz é que tu nada. és? Quem é que tu és? Ele não sabe e vai-se apercebendo eu que. Também, estou-me a mas lembrar. também a personalidade do outro, o outro era meio louco. Eles até. O ele não responder ou ele dar uma resposta assim muito evasiva, às vezes Estranhavam. para as outras pessoas pensam Era, que é o outro com as coisas, com as manias dele. há uma cena que agora estou-me a lembrar que é aquela cena do Natal em que ele está a descrever pessoas que ele não conhece e até a cena dos presentes e da comida como se aquilo fosse dele, fosse familiar dele, a forma como está descrito. Quando chegou quase ao final, ele já estava quase a viver a vida como se fosse O ele. outro. Ele E estava a daí, gostar da família que tinha arranjado. exatamente, Sim, sim, eu a sim. ler aquilo e eu a pensar assim, mas espera lá, mas ele, aqui atrás estava a dizer que isto já é a outra personagem. Mas como ele falava no discurso da descrição do livro, parecia que era a personagem que devia estar ali, não é? A pessoa que Ele devia não estar vê ali. nada, depois fica com uma mãe assim meio louca, meio deslocada, é Bem apontado. casado, a mulher está grávida, Tem é uma amante da filha. cunhada, tem uma filha, tem uma filha, tem um irmão com o qual não se dá, Ele ah, tem estou uma ali a família que fábrica, ele não A tinha. irmã com quem não fala, há a mais irmã, dessa. exatamente, com quem não fala por causa de um problema de um assassinato e mais não sei o quê. Epá, a história está ali tão intrincada que eu pensei, como é que ele se vai desenvencilhar disto? A gente fica sempre assim, Sim, ai, agora é que é, agora é que, ai, agora agora é é que que o isto vai apanharam. desmoronar E, tudo. e ele consegue sempre arranjar ali forma de dar a coisa, dar um É. jeito àquilo e sem ser, sem deixar-se cair em pé em falso e Achei nem pensar em. muito bem escrito e muito bem imaginado. Esta história está muito bem imaginada, e nós estamos ali apanhados no meio daquela teia. Eu normalmente tenho uma classificação das estrelas dos livros que leio e vai até ao 5
e depois há uns que têm 6. Porque às vezes são pequeninos pormenores, coisas que eu sinto ao ler aquela leitura, que para além do livro ser bom, depois tem ali um quê? E este é 6 mesmo, Pois. gordo. É muito Porque bom também. eu já, como disse há bocado, eu já há muito tempo que não me sentia tão dentro de um livro, tão interessada em querer saber e Como é que ia querer terminar, não acabar. é? Então, com o personagem tão grande, eu também senti. Sim. E uma das características da escrita desta autora é que os livros dela acabam por ter um certo mistério, lá está, como o Zé disse inicialmente, eles são muito enigmáticos, que acabam por ser livros que são tão fascinantes que são perturbadores. Vocês não sentiram isso? Sim, O claro. livro. São perturbadores e continuam-nos a assombrar, como diz aquela frase de coisa. E neste livro também temos aquele ambiente, como há, por exemplo, no Rebecca, aquele ambiente Sim. meio gótico, meio Sim. a casa também é uma mansão grande, E tudo também muito mais escuro, ou menos e tudo decrépita. muito escuro, Sim, com muito. aquelas escadas que depois ainda por cima ele não sabe onde é que é o quarto dele, ele não sabe das coisas todas, não sabe quem é que tem uma segunda linha de telefone que pode ouvir as chamadas, onde é que está o segundo telefone, não sabe e não pode perguntar, porque o dono da casa não Para vai não se perguntar cair. essas Também, coisas. exatamente. Depois temos a fábrica também, aquela casa abandonada na fábrica. Todos parece que têm ali um mistério, as personagens todas parece que estão Sim. ali e que ele desconhece. Portanto, há Claro, um passado ele todo está que ali, ele não conhece, ele que caiu ali para vai quê? ter que Depois descobrir. depois é a forma como ela vai deixando assim pequenas informações. Aquela filha, aquela Sim. miúda, que é muito Sim. Uma esquisita, a coisita que a miúda, gente. Sim, muito ligada à religião, parece que quer ser freira e quer ser santa e quer ser. É muito esquisita mesmo. Às vezes parece possuída. Ainda, a morte que acontece durante o Sim. decorrer numa destas Sim, personagens, também. cria ali assim um ambiente fabuloso. Fabuloso. Aquela Está senhora muito coisa. Eu era genial mesmo. sinceramente gostei mais deste do que do Rebecca. Foi o que a Ana disse. O Rebecca é um romance, mas pronto, há ali uma outra parte que eu até achei um bocadinho forçado. Agora aqui não achei forçado, apesar de ser esta situação toda. Não achei forçado. Queres que eu chame o 112, Dora? Ali, desligar o microfone. para ali a tossir, bebe qualquer coisa. Um Beery Night. E olha, a relação que ele acaba por ter com a amante do outro Sim. passa a ser Ah, é a pior verdade que ainda amante falta também. essa, ainda tem Uma outra amante. exagera. Ele não era só amante da cunhada, ele também tinha Era outra da outra. amante. Outra, Mas exato. aquela relação aquela Muito relação interessante essa muito relação. interessante que os dois acabam por ter um com o outro. Mas, epá, mas aquele final, pá, ele Acaba por ser quase o psicanalista dele é a amante. Mas vá, Cristina, vá, diz lá, o final. o final irritou-me, pá. Ela O está homem, mesmo. coitadinho, pá, não merecia aquilo. Fiquei mesmo irritada. Ele, no fundo, merecia muito mais viver a vida do outro do que Não o é? outro. Ele. Eu sinceramente, Melhorou a vida de percebo, toda a gente, da eu família percebo. toda, do Olha, mas negócio. sabes o que é que irritou-me? Mas gostei do final. Porquê? Porque é um final completamente inesperado. Tu estás Ninguém à espera espera. que ele consiga não é o que estamos à espera. Eu estava à espera que o outro nem o voltasse. que tu desejas, Sim, não é? ele estava à espera. Aquilo, Eu sinceramente estava à espera que o outro voltasse, porque tinha que haver sim, esse conflito, não Esse é? Eu estava à encontro espera que ele novamente, não voltasse é? até muito mais no início. Estava à espera que a gente acompanhasse a história dos dois, um vai para um lado, outro vai para o outro. E pensei que a gente visse a história do outro. Não, ou seja, desde o momento em que ele desapareceu. Já nem nunca mais me lembrava. Já só Eu queria saber. não. Eu estava sempre à espera que o outro aparecesse. Depois, claro, o outro da campainha, já toca o telefone. Ai, safado. Pois, Eu exatamente. pensava era, eles Mas ainda é, se vão encontrar novamente os dois, quando ele estiver com a família do outro, em algum sítio que ninguém está à espera, e eles vão aparecer os dois e as pessoas vão perceber que eles são personagens diferentes. E de uma dessas situações que eu achei muito gira, que eu tenho aqui,
é uma em que eu agora já não me recordo qual é que é a conversa que eles estão a ter e alguém lhe diz assim: Mas como assim não sabes a resposta? Ah, claro que sabes, disseste-me antes de ir para Paris que a Ververie, acho que é assim que se diz, estava a dar prejuízo. E não, se eu não concordasse com as tuas condições, que ias fechá-la. E ele disse: Mas eu não quero fechá-la. Não seria justo para quem lá trabalha. E a pessoa que está a falar com ele, que eu agora não sei quem, é o Vicente que está a falar com ele, diz assim: Mas desde quando é que tu te preocupas com os trabalhadores? Portanto, Claro. ele dava sinais de que não era a pessoa que as pessoas Pois. pensavam. E depois gostei da resposta dele: Olha, desde que apanhei uma bebedeira em La Mans. Ou seja, também há muito, muito humor sarcástico nas respostas Sim, que ele também. dá muitas vezes para se desenrascar. E isso também é um ponto inteligente da escritora, no sentido em que lá está, vai de encontrar aquilo que o Zé estava a dizer, não é? Ele, como é meio destrambelhado, Adora. E ele é muito verdadeiro naquilo que responde. muito, Ou seja, muito. ele deixa transparecer os seus sentimentos, mas e ao mesmo tempo, ao fazê-lo, não se descai. Exato, isso Ele é é. verdadeiro e consegue manter ali a identidade que assumiu, não é? Sim, Pronto. sim, Pois. sim, sim. Forçada a Ele assumir. Foi levado a Ele assumir. não É. tenta Sim. entalar o outro, por assim dizer, porque o outro é ele, não é? Ou seja, ele não se pode, Sim. não É pode caso para admitir que é outra dizer, pessoa. é Sim, caso para com aquela dizer que família, se ele começasse. eles acreditam na própria mentira que ela tornou-se real, Sim, sim, não é? mas naquela família, se ele dissesse que não era ele, internavam-no, não coisa. Completamente. Ele não tinha outra É, Outra maneira opção. de Pois, fazer. eu acho que há uma parte no fim que ele diz que a única coisa que os distinguia era os olhos, não era? Não há uma parte em que eles dizem Não, que Tenho essa é ideia. a amante. Eu tenho medo, não sei porquê. A amante desconfiou de qualquer coisa, já não me lembro é do sim. quê. Eu acho que aquilo que eram os olhos que eles tinham diferente era a única coisa e que nunca ninguém reparou. E que Mas só o era. cão é Ah, Não, não não, que. não, sei. não. Ela teve a certeza que não era a mesma pessoa, porque eles, ao terem relações um com o outro, Claro, que há carícias e há momentos que Pois. ela viu que não Ela era. percebeu, exato. Ela Consegue. percebeu que era ela outra disse pessoa. ela falou nos olhos, mas eram os olhos tipo a visão dele. Mas, A, a vi- eu não sei porquê fiquei a com visão essa. dele e a maneira de estar com ela era completamente Era diferente. Ela, diferente. Daí ela Era, ela ter. era uma tinha pessoa carinhosa e o uma. outro não, o outro usava as pessoas. Sim, sim, E sim, isso sim, tudo sim. faz com O que o outro era muito final frio. não. Eu não o mudaria. Acho que é. Sim, eu também Eu não não, mudava o porque final. acaba por, se nós formos ver, acabou por cada um ficar na sua vida. A sua vida, exatamente. Agora, nós é que não sabemos o que é que aconteceu depois, o que é que, como é que, como é que a outra vez a troca deles, de irem cada um para a sua vida, como é que aquilo ficou, não é? Qual foi a vida que ele assumiu? Porque o outro destruiu-lhe a vida toda. Sim, sim, Enquanto outros que este destruíram a vida toda. tentou consertar as asneiras que o francês e foi fazendo ao longo da Sim, vida, sim, sim. ele tentou amenizar as coisas Sim, e ele acabou consertou a relação. Harmonizar. Consertou a relação que ele tinha com a irmã, que já não se falavam há sim, muitos anos, com o próprio irmão, com o outro irmão. Dar a vida do outro. Ele veio harmonizar, não é? O outro destruiu completamente por maldade. Exatamente. sim, sim, Não sim. há outro motivo. Porque ele só se interessava por ele próprio e pelo seu prazer e Exatamente. pela Ele sua era vida. egoísta. Sim. E era egoísta e não queria saber E ninguém. Enquanto eu acho que agora, queria. eu acho que agora as coisas que o outro tinha, que o inglês resolveu na vida do francês, hum, ele acaba por estragar isso tudo outra vez. Podia desfazer, pois. Sim, porque não, ele é ele próprio, não consegue pensar nunca nos outros e nem no bem-estar dos outros. Ele era egoísta ao máximo. Era, Mas por se isso, calhar também porque lá está. eu pensei E é sempre que ele o depois matasse. que Que entram. o inglês matasse o francês e ficasse Eu também cheguei a pensar Está isso. a sua vida. Mas eu fiquei com a vida dele. mas Mas se calhar Mas essa maldade mesmo dele depois, também pode vir quando de ele questões mentais.
Desculpa, não Questões ouvi. mentais. Eu estou a dizer, se calhar ele é mau, mas a malvadez dele pode não ser só Hum, algo pelo controle, que também tem a ver com questões mentais, que ele também hum. tenha ali uma personalidade. Eu nunca vou ali por aí. Há indicativos. pessoas há pessoas que quando São nascem, mesmo nascem egoístas tortas nisso. e não se Ah, endireitam. Olha, lê, Sim, lê aquele do Éden, como é que se chama? Do Steinbeck, do Paraíso. Ah, Leste? a Paraíso leste do do paraíso. Ele é estúpido. Leu a leste do paraíso, que é sobre esse tema. As pessoas nascem já más ou é a situação que os faz? Muito bem. Uma das coisas que eu realmente tive pena, só mudaria o final. Pá, e ficava o leitor um bocadinho mais Satisfeito. satisfeito, era a amante Ter ido com ele. ter ido com ele. Ou Mas ficar nem para isso. trás. Ao menos ficavas com a ideia que eles sim, pronto, iam ter um Sim, futuro. sim. Porque assim, o desgraçado ficou sozinho, sem Ficou emprego, sem ninguém outra vez. sem nada. Ele resolveu a vida do outro e ficou pior do que estava. Ficou sem nada. Ao menos, O ao outro, Sem menos nada. estava com a amante, ao menos sim. Às vezes levava pensava, qualquer pronto, coisa eles desta vida, da vida iam do ter um outro. futuro, percebes? Assim, agora que futuro é que ele ainda ficou depois o péssimo. outro destruiu a própria vida e depois foi destruir a do outro. É, Portanto, é, há enquanto que pessoa, ele acabou por eu acho, melhorar. eu acho que o que ela quis dizer é que, pronto, há pessoas assim, há pessoas negativas e há pessoas que não fazem nada E, pelo... e com a ideia, foi o que o Jean deu a entender, que aquilo ainda poderia voltar a acontecer outra vez. Ele Ah, sim, poderia. ele deixou isso aberto Deixa só para em se divertir. aberto. Aquilo era um divertimento para ele. Foi fixe, É, gostei desta semaninha. sim. E Vamos voltar a ainda deixou essa porta aberta. E É pena mais, não. ele volta quando sabe que há dinheiro ali em casa. Claro. exatamente. Não foi por causa Claro. Ao menos ficava com a amante. Ele nem sabia que os problemas tinham sido resolvidos. Não, não, ele Para era. ele, a única novidade foi a outra ter morrido e ter havido dinheiro. Olha, É assim. eu acho que vai ser o meu livro favorito este ano. Olha, É eu muito bom. também, sim, o meu também Eu está lá. adorei. Porque O meu é também está muito lá nos bom. pinkers. É Sim, muito sim, bom. sim. É. E eu não me esqueço da sensação que eu tive de ansiedade no final. Tenho que saber como é que isto acaba. Porque Criou-te muita ansiedade o final? no final, sobretudo os últimos capítulos, eu já não sentia isso há muito tempo. Uma vontade de terminar, uma vontade de saber, uma vontade de não me chateiem, não me irritem, não me interrompam, deixem-me acabar. Não, isso é que é uma boa leitura, sabes? Muito. Isso é que é uma boa leitura. Essa coisa Foi mexe com num a gente. crescendo, foi num É. crescendo no livro, e ali no final Não, fantástico. eu foi muitas coisas, foi muitas coisas, e especialmente quando ele estava naquelas situações em que quase que ele tinha que se explicar, porque as situações estavam a ser difíceis, que ele não sabia muita coisa, e, e aí eu estava ali, Olha, pá, ó Zé, eu só me lembrava assim, terrível. eu se fosse, eu já me tinha esbardalhado ali. Eu tinha fugido, eu tinha fugido e desaparecia. Mas é engraçado, porque ele, com a verdade dele, ele vai se safando, vai dizendo as coisas Sim. sempre na altura É. e tu passa Mesmo as bem. coisas que ele às vezes diz que podem parecer agressivas, o feedback que as outras personagens têm é levá-los a pensar, a refletir na vida deles, porque a gente depois também não sabe o que era a vida deles antes, Ele, não é? ele Isso. tenta não se comprometer e depois usa sempre a viagem alemã como desculpa. Muitas vezes, estou cansado e bebi muito e não Sim. dormi. E A aquilo serve de bobadeira, que desculpa. apanhou a bobadeira, Pronto, exatamente, ficou serve de desculpa deprimido. para não, Muita já não lembro coisa. bem, depois houve aí uma coisa, já não. Eu também ainda pensei, gostei do mordomo, da personagem dele.
e ainda pensei que ele ainda revelasse qualquer coisa ao Tivesse Ao mordomo, mordomo. ou que o mordomo suspeitasse de qualquer coisa, porque era quem eu conhecia melhor, não é? O mordomo, e era quem o vestia e quem arranjava as coisas dele e essas um daqueles coisas. personagens todos em quem ele se abre é com a amante. E lá Sim, está, porque a sim. amante é inteligente. E a A amante é como se fosse o psicólogo dele. É. ela é uma personagem muito Por inteligente. por ser muito inteligente, é que foi burra, porque devia ter ido com o homem Exatamente. embora. Não, E Irritou-me porque eu ao não menos dela. percebi, eu não, não não, ela percebi porque é que ela ainda daria hipótese ao outro de partir Isso com o irritou-me. outro. porque Quando ela gostava dele. ela Ela, apesar de amava, ser todos, ela ela gostava dele. amava mesmo. Ela amava. E eu acho Sim, que foi por isso. mas podia amar este também, era igual. Não, porque eles são E era melhor. Era melhor, era melhor. Era melhor, só que lá está. O amor, e daí Sim, ela ser sim. inteligente e ela perceber que ele era outra pessoa, é porque quando se ama, por mais que alguém seja igual, dá para perceber que não é a mesma pessoa. Não, está aqui. Este livro tem muita coisa em que pensar, tem muitos Tem. pequenos detalhes. As personagens são todas a dependência da mãe também, Sim, sim. e todas aquelas situações. Criadas, as Sim, criadas. Até sim, as elas. próprias criadas, exatamente. A escrita, eu acho que a escrita é toda ela muito boa porque lá está, mexe muito com a nossa reflexão, ao ponto que nós pensamos tanto sobre os vários pormenores que nos vão surgindo ao longo da história que é difícil nós esquecermos, porque até nós acabamos por fazer um certo. Eu acho que isto acontece Uma assim. introspeção. Exatamente, de uma É. forma tão rápida, porque nós colocamos-nos, nós sem, como é que a ver se eu me sei explicar, nós colocamos-nos dentro da personagem de uma forma tão rápida, à medida que estamos a pensar, porque nós queremos perceber como é que, daí a nossa aflição, daí a nossa ansiedade, se fôssemos nós, o que é que nós fazíamos? É tão rápido esse raciocínio, não é? Vocês não Sim, sim, sentiram sim. isso? Que Claro. é tão rápido que não Há se. bocado eu estava a dizer, Dora, que eu estava constantemente nas respostas que ele dava aos outros personagens sobre certas situações, eu estava constantemente a responder assim: eu não conseguia ter respondido isto, eu aqui Exatamente. estava constantemente a fazer esta comparação. Eu aqui Pá, a esbardalhava, eu inteligência. não conseguia manter aqui esta. Não, mas depois a própria inteligência da própria escritora na construção desta história, que eu Sim, acho que isso também o pouco que ela nos vai dizendo, só nos vai dizendo coisas a pouco e pouco e Um pouco. é pouquinho, muito pois, pouco. exato. E depois como ela liga as coisas, que lá está. A amante é um segredo, não é? É uma coisa que não está exposta, não Sim. é? Curiosamente, de todas as personagens, aquilo que é para omitir é a pessoa que percebe tudo o que está a acontecer, Sim, mas sim, também sim. não diz nada. Pá, isto é de uma. Tipo, temos tantas personagens. Pois A ninguém mãe, diz nada. ela era dependente da mãe, a mulher, ah, Já. tudo. Mas depois há a amante, que é Filha, eu aquela gostei que. muito da filha também. A filha também é A muito personagem da interessante. filha também está muito interessante porque é uma miúda, quase uma miúda grande, uma pessoa quase uma Sim, miúda adulta, porque exato. Adulta, não, a não maneira de pode. pensar é como aquelas pessoas, aquelas miúdos que não lidam com outras crianças e têm aquelas maneiras às vezes de pensar, ainda por cima tem aquela tia que a influencia na Pois. religião E e, nessas e, coisas todas. e lhes Olha, dá e vocês ideias estão-se a esquecer, estranhas. vocês estão-se a esquecer de uma personagem que deu conta logo desde o início. Então, O cão. O Ai, o cão, cão. exatamente. O O cão foi cão, o pois único. O o cão foi o cão. único. Não aceitou como Claro, dono. claro, Foi mas não. os cães não vão pela visão. Os cães Não. É o conhecem feio, é a sensibilidade, é essas a coisas maneira de todas, não ser, é? exatamente. É. E Lá está. e esse facto não fez ninguém desconfiar. O Não. cão estava maluco, pois não. Eles estavam, estava com exatamente, já houve raiva, ou sei lá, ou já não sei. sim, ou está a ficar maluco, ou o outro ainda estava a ver que ainda o podiam abater, porque ele já não estava a conhecer o dono, e muito, muito, pá, muito Eu, Lá bom, eu, está, eu lá detalhes está. muito tinha, bons.
É É inquietante. pormenores Aquilo muito, não muito. aceitasse. É, sim, senhor. Olha, É gostei muito. muito desta leitura. Eu também, porque acho que é um livro que, para quem tiver na dúvida se o deve ler ou não, é o género de livro que rapidamente entramos na história porque ficamos logo com curiosidade daquilo que acontece, agarra. A Sim, é escrita logo. é muito boa e depois é uma história que mantém o ritmo praticamente sempre até ao final, de uma forma que nós só queremos é perceber o que é que vai acontecer. E E as depois eu fico personagens, muito eu sou interessada. um leitor de personagens, Sim. gosto dos pequenos coisinhos das personagens e essas personagens, E a pá, descrição, tanto Zé, nas personagens principais como às pequenas, a antiga ama que agora tinha o filho doente lá na fábrica, todas essas personagens, às vezes mesmo pequeninas, todos. são todas muito bem construídas e têm todas muito conteúdo. Tudo. Gostei muito E mesmo. depois são histórias que saem do habitual que nós estamos habituados. Ai, Sabes, do Qual que habitual, estamos sim, habituados, sim. daquilo que estamos habituados. todos os E depois temas. a própria, a própria atmosfera dos livros reporta-nos para outra época que Claro. nós estamos lá. Eu acho isso incrível nesta autora. Sim, Todas isto as é dos personagens anos têm, 50. todas as personagens têm um passado. Não, não Exatamente. têm Eu ali. adorava, Claro, olhem, claro. eu sou sincera, eu digo isto muitas vezes. Eu adorava viver em Manderley da Rebeca. Adorava, não sei porquê, eu acho que eu ia ser uma mulher Agora feliz. já não, ardeu. Pois é verdade. Mas isso. Mas mesmo aqui, eu não Sim, me sim, importava de sim. ser uma das criadas. Não me importava de ser uma ou ser aquela Não, mas espia que faz assassinatos a ver tudo. eu acho que aqui o que eu gosto mais na Rebeca é o ambiente. O E é ambiente. aquela coisa da a relação entre a nova mulher e a Não é a criada, é a empregada. governanta. A A governanta, claro. governanta, Também. sim, 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 sim. Ahm, essa relação e essa parte está tudo aqui neste livro, Está mas aqui está tudo muito bonito. mais. Mas está muito Está mais, muito estás a bem. perceber? Porque a relação dentro da casa está muito Espero maior. que façam um filme e que seja bom, Espero porque que este Olha, dava sim. um mas filme espetacular. eu estive a ver, existe um filme de 1958, Foi feito logo no 59, ano. Ela o escreveu em 57. Estranho Caso do Conde. Hã? O Estranho Caso do Conde. É o Ah, título é ok. com o Alec Guinness e a Betty Davis. Ai, deve Olha ser que engraçado. Olha, Ah, vês? Vou espetacular. tentar procurar. Está a ver Ana, também. depois tens que me 1959. mandar a fotografia do livro que tu mostraste ontem da autora, que nós não conhecíamos, que já é antigo. Também, Sim, eu depois sim, meto sim, sim. lá no grupo. Olha, Olhem, eu vou meninas, ver. antes que isto corte, antes que isto termine, quero só agradecer-vos terem feito esta leitura. Desculpa, Cristina, não podermos discutir o fim quando tu lestes, porque nós ainda não, a Dora e eu ainda não tínhamos terminado, mas exatamente ficou ali Eu já estava ela ali num toda estado, cheia, ficou num chateada. estado nervoso, que eu estava a ver que ela tinha que chamar o INEM. Ah, Temos, temos que ler mais qualquer coisa desta autora, porque eu acho que. Olhem, queria-vos perguntar qual é que foi a cena que vocês gostaram mais porque aquilo tem umas cenas cómicas, no meio há umas cenas engraçadas. E o que é que vocês gostaram mais? Porque eu adorei a parte dos presentes, da entrega dos presentes. ai, Eu também sim. adorei. Eu O também dono não adorei essa. sabia o que é que era e aquilo foi uma barracada. Como é que ele entrega os presentes sem saber o que era? O Sem que é que saber. era? E depois a Não, e sem outra a Isso pedir conhecer o as foi presente da pessoas. mãe, incrível. ele, o que é o presente da mãe, não sei o que é que ela precisa. Pronto, e Pois, depois o ai gajo meu foi Deus. Não, piada não, e Não. essa parte opa. foi. Mas Olha, foi uma e maneira é outra de conhecermos um bocadinho mais das personagens também. personagens, e é outra coisa engraçada nesta escrita, é que apesar de ser uma escrita sombria, tem humor. Pois é Sim, isso. sim, sim, Incrível. mas é o humor inglês, isso é o humor inglês, que Pá, ela é super britânica nisto, sim. e é também uma das coisas que eu gosto nos romances dela é Fiquei que fã, E fiquei fã. comida. É Olhem, a também. descrição da comida e daquelas coisas todas, nós ficamos com então, vontade de estar aquilo. Então para o ano a gente combina e lemos mais uma obra da Daphne du Maurier, Ai não, a Cristina já tinha lido a Rachel, não é? A minha prima Rachel. a prima Eu Ah, Rachel, já. sim. Então ainda ainda Temos não. que ver. Acho que se calhar a única que Ana, ainda ninguém leu foi a Pousada da Jamaica.
E eu li Também há ainda tantos não. anos que não sei ali Então. sei ali mais ou menos a história, mas não me importo de ir outra vez para lá porque já foi há 30 anos. Esse que tu Olha, eu tenho só compraste, a qual Casa da foi? Praia. Diz, Eu diz. tenho a Casa da O que tu compraste, Ana? É o. Não sei quem ninguém vence, não é? Pá, esse eu fiquei curiosa ontem. Pois, esse ninguém leu. Olha, Não, porque eu vou-vos ler a sinopse, que isto parece muito giro. Isto é tipo uma espécie de distopia também. É A Sorrir Também Se Vence. Sim, qual é o nome O original? Vê lá. título original é Rule Britannia. Ah, Rule ok. Britannia. Rule Britannia. Se Sim, calhar não ok. há. Pronto. E isto diz, um dos romances mais sérios de Daphne du Maurier e também uma das suas obras mais divertidas. Uma nação, que até poderia ser a Inglaterra, encontrava-se sob o domínio de outro país, que até poderia ser a América. Como foi que os primeiros conseguiram sacudir o abatimento em que se achavam e como lograram recuperar a sua identidade é a substância deste livro sorridente, malicioso e tónico. Daphne ai, du que Maurier atinge neste romance um dos pontos mais elevados da sua carreira e não admira por isso que esta obra já se tenha tornado um best-seller. Ou ai, seja, tem... há uma Temos, Inglaterra que está submissa, que temos que está... procurar esse livro. Também não deve ser, se calhar, difícil encontrar num alfarrabistas ou umas coisas assim. Sim, sim. Na Ou- Vinted, na Trade Stories e assim, devemos encontrar. Pronto, meninas, vamos acabar aqui a gravação e, Vamos, obrigada. e depois obrigadinho por mais estes momentos de leitura bons e estas conversas, está É bem? bem fixe. Ok. Obrigada. Beijinho. Tá, Obrigada. ok, adeusinho.